Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui então juntos, para mais uma live nossa de domingo, uma palestra em que nós vamos falar um pouco mais sobre Jesus e de que maneira nossa vida pode ser impactada por essa grande figura, por esse grande mestre, nesse momento de transição da Terra, nesse momento em que a Terra passa por essa provação, no sentido de ser um momento novo, um momento de reconstrução de valores, um momento de reconstrução de nós mesmos. Então, nesse período em que as igrejas estão fechadas, em que os centros espíritas estão fechados e todos os outros templos religiosos, independente da religião e da fé que se professem, estão fechados, eu vou continuar aqui com vocês todo domingo às 19 horas, fazendo essa live aqui, fazendo essa pequena palestra falando sobre o Evangelho de Jesus, que é tão importante para as nossas vidas. Vou dar só mais um tempo, só mais alguns minutos para que algumas outras pessoas possam chegar e posteriormente nós iremos começar com a nossa palestra. Só mais alguns instantes. Ontem nós tivemos aí, só relembrando o bate-papo com a Gleice Garcia, foi fantástico, falando sobre psicanálise. Ela veio e trouxe grandes informações, para mim foi muito aprendizado, também aprendi muito com ela. Esse bate-papo estará disponível no nosso canal no YouTube, podem ter certeza disso, provavelmente amanhã pela manhã já estará lá disponível no nosso canal. Essa palestra também será disponibilizada no nosso canal no YouTube, então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Alexander Chaves lá no YouTube, curtir e compartilhar nossos vídeos. Aquele projeto anterior de ter vídeo todos os dias, eu tive que dar uma parada nele durante um tempo, mas eu vou recomeçar com esse projeto também. E eu tenho certeza que serão momentos em que nós vamos aprender muito juntos, assim como durante essa palestra aqui nós também aprenderemos muito juntos. Bom, pessoal, vamos iniciar então o nosso momento de encontro com Jesus esse domingo. Com certeza que outras pessoas vão se juntar a nós ao longo dessa live, vão assistir depois também, não tem problema. Mas então, respeitando aqueles que já estão aqui conosco, participando desse momento, vamos iniciar então o nosso encontro dessa noite com Jesus. E eu os convido então nesse momento, aqueles que quiserem fechar os olhos, e os convido a orar junto comigo nesse momento, pedindo a Deus, que é Pai de infinito amor e bondade, que esteja conosco nesse momento, que seja a fonte de toda a inspiração e de todo o entendimento para a mensagem da noite de hoje. Que a mensagem que será transmitida, Senhor, nessa noite, possa tocar mentes e corações que estiverem ouvindo, daquele também que estará aqui servindo como instrumento para essa mensagem, e que possamos nós, Senhor, sairmos muito melhores do que chegamos aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Mesmo que de uma maneira virtual, nós ainda assim nos unimos em energia de fé, de amor e de esperança, vibrando para que esse mundo seja um lugar cada vez melhor para se viver. Graças a Deus. Bom, gente, hoje o nosso tema é Vida Extraordinária com Jesus. E não há como nós não falarmos de Jesus quando nós falamos de viver uma vida extraordinária. Porque o que Jesus viveu durante a sua passagem aqui na Terra foi uma vida extraordinária. Jesus não viveu o básico, não se preocupou com o básico em momento algum. Muito pelo contrário, Jesus se preocupava com o que ele podia fazer de extraordinário. Eu não estou falando dos milagres, não. Estou falando do seu exemplo, da sua doação diária de energia, do seu empenho em estar com as pessoas, em olhar cada um que vinha até ele nos olhos, de entender a dor do outro, de se colocar no seu lugar, de entender profundamente da alma humana, de curar as feridas da alma, muito mais do que as curas físicas. Jesus se preocupava e buscava proporcionar verdadeiras curas da alma de cada um daqueles que
o ia procurar. Daqueles que estavam ali buscando o seu auxílio, buscando a sua compreensão, buscando o seu carinho, buscando o seu apoio, nos momentos em que iam lá procurá-lo, falar com ele. E é tão interessante pensarmos assim, porque Jesus nos fala no seu Evangelho o tempo todo sobre termos uma vida extraordinária. Não só demonstrou como é, como também falou como é. Notem que há um trecho do Evangelho de Mateus muito interessante em que Jesus diz: por isso vos digo, não vos preocupeis com o que hão de comer, com o que haverão de beber, ou com o que irão vestir, porque o vosso Pai dos céus vos dá o de comer, de beber e de vestir. Olhai os lírios do campo, nos diz Jesus no Evangelho de Mateus. Não ceifam nem fiam, mas nem Salomão, no alto de sua glória, se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu. Não semeiam, não plantam, não colhem, não ajuntam, mas ainda assim o vosso Pai do céu vos dá o alimento. Ora, se o Pai do céu faz isso com a erva, que daqui a pouco é arrancada e lançada ao fogo, ou faz isso com a ave do céu, que voa e é abatida em pleno voo e cai morta ao chão, o que mais não fará por vós, filhos diletos do Pai? Olha a mensagem poderosa de Jesus nessa passagem. O que ele está nos dizendo é que o básico já é nosso. Eu já tenho o básico, eu não preciso me preocupar com isso. Porque se eu confio realmente, se eu tenho fé, esse básico já é nosso. Eu não preciso ficar preocupado com isso. Eu preciso sim me desvencilhar, me desacoplar dessa vida básica que nós nos acostumamos a viver. É muito tempo vivendo assim, tá, gente? A gente se acostuma a viver com o básico. A gente se acostuma a viver com o mínimo. Acha que isso é sinal de humildade. Ah não, eu sou muito humilde, eu sou uma pessoa humilde. Eu mal tenho de comer. Sou uma pessoa muito humilde. Se esquecendo que bens materiais, que valores materiais, nada tem a ver com humildade. Porque se eu fizesse uma pesquisa entre 1000 pessoas, eu tenho certeza que as 1000 pessoas iam me dizer que conhecem alguém que é pobre em recursos materiais, mas que é extremamente arrogante, que não tem nada de humildade na sua vida. Outras pessoas irão me dizer, tenho certeza, que conhecem pessoas que têm recursos materiais em abundância, que têm dinheiro, são bem-sucedidas financeiramente, mas que são pessoas humildes. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos pessoas assim. Não importa o grau de proximidade. Pessoas pobres, materialmente falando, e que são extremamente arrogantes. E pessoas ricas, também financeiramente falando, e que são mais humildes, são pessoas mais fáceis de lidar. Então notem que recursos materiais nada tem a ver com a questão de humildade e arrogância. São coisas desacopladas. E Jesus vem nos mostrar que nós não estamos aqui para viver o básico. Nós estamos aqui para ter uma vida extraordinária, para transcender tudo aquilo que temos feito até o momento. Para ir além, eu tenho que dar um passo além. E ao longo da história, Jesus vai nos dando diversos exemplos de como viver essa vida extraordinária. Mas como fazer isso? De que maneira Jesus nos mostra isso? Primeiramente, nós vamos encontrar no Evangelho um homem que vivia o hoje, vivia o agora, vivia o presente, não de maneira irresponsável. Entendam, viver o presente não significa ser um irresponsável. Não significa viver de uma forma inconsequente. Mas significa dar importância para aquilo que realmente é importante. É não se apegar ao passado, que já foi, já passou, eu não vou conseguir voltar lá, eu não vou conseguir fazer de novo aquilo que eu já fiz. A palavra que eu disse, a atitude que eu tomei, o sentimento, a energia que eu emanei, o pensamento que eu transmiti, nada disso eu vou ter como voltar lá e fazer outra vez. Não tem. Tampouco eu tenho como saber como vai ser no futuro. Tampouco eu tenho como saber como vai ser o amanhã, menos ainda. Não tem jeito.
O amanhã acontece amanhã. E quando vier o amanhã eu vou agir de acordo com aquele momento ali. E vou tentar me enquadrar naquele momento e agir da melhor maneira. Agora, quando eu falo do presente, quando eu falo do hoje, aí sim. Porque a atitude que eu tive ontem, não importa, seja ela correta ou equivocada. Não importa. Mas a atitude que eu tive no passado, ela reverbera. E aí hoje, nesse atual momento, no presente, eu vou ter que lidar com as consequências da atitude que eu tive. Se eu tive atitudes equivocadas, atitudes ruins, as consequências serão ruins hoje. Não lá. Não lá. Lá foi o princípio de tudo e eu não tenho como mudar. Mas eu tenho como resolver essas questões hoje, agindo da melhor maneira que eu puder. E se a atitude que eu tive lá no passado foi uma atitude boa? Foi uma atitude positiva. Eu fiz bem a alguém, eu fiz bem a mim mesmo. Olha só que maravilha. Essa atitude também reverbera. E hoje aqui, nesse momento presente, eu colho os frutos da boa atitude que eu tive lá no passado. Mas eu também não tenho como voltar lá e fazer de novo. Ficar em looping eterno, fazendo coisas boas e colhendo coisas boas. Não. Eu tive naquele momento a atitude boa ou a atitude equivocada. Ela gerou energia, reverberou, gerou consequência. E eu agora estou aqui, que maravilha, cuidando de receber bem aquilo que eu gerei lá no passado. E o futuro, como funciona? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu consigo ter um vislumbre do que vai acontecer amanhã. Vai depender do que eu estou fazendo hoje, vai depender de como eu estou vivendo o agora, de como eu estou vivendo o momento. E nós vamos encontrar Jesus o tempo inteiro no Evangelho, vivendo o momento. Vivendo o agora. Em vários momentos, em várias passagens do Evangelho, é esse Jesus que a gente encontra. Hoje, na Igreja Católica, é comemorado o Domingo de Ramos. Pessoas de outras religiões não comemoram, mas aqueles que têm uma fé religiosa cristã já leram essa passagem na Bíblia ou já ouviram falar em algum momento do Domingo de Ramos, que é quando Jesus entra em Jerusalém uma semana antes da sua crucificação. Jesus já sabia que conspiravam contra ele. Jesus já sabia que ali havia uma série de pessoas, os fariseus principalmente, que estavam querendo prendê-lo. Ele já sabia disso. Ele já havia recebido ameaças. Já haviam tentado pegar ele em contradição várias e várias vezes. E Jesus, como um profundo conhecedor da alma humana, já sabia que estavam armando alguma coisa para ele. E mais, Jesus, como conseguindo entender um pouco do que estava por vir, a gente está tratando, desculpe, de um ser de uma classe muito especial. Muito além, muito incompreensível para todos nós. Nós estamos tratando de alguém, de algo que está muito acima da nossa capacidade de compreensão. Então ele já conseguia ter também um vislumbre do futuro, do que ia acontecer com ele mais na frente. Então Jesus está entrando em Jerusalém e a multidão o saúda. Ele sabe que ele está entrando ali num lugar em que ele provavelmente vai ser condenado. Coisas vão acontecer para que ele seja condenado, para que ele não saia mais dali. Mas ele não se importa. Ele vive o momento. Olha o exemplo que Jesus nos dá com a sua entrada em Jerusalém. A multidão o saúda. Hosana, filho de Davi. Naquele momento é como se o povo o estivesse proclamando o rei de Israel. Gente, eu estou falando rei de Israel fisicamente. Eu não estou falando de um rei espiritual, que ele já era. Ele já era um rei espiritual. Já é um rei espiritual. Mas naquele momento a multidão o proclama rei de Israel como uma pessoa que tinha direito de sentar no trono de Israel. Olha que responsabilidade. Jesus sabia disso. Não se esqueçam que Jesus, filho de Maria, era da casa de Davi. José, o esposo de Maria, também era da casa de Davi. Ele era um descendente de reis. Isso é fantástico. Era descendente de um rei. Jesus sabia disso. E o povo o estava proclamando rei naquele momento. Agora Jesus, com toda essa sua capacidade de entendimento da alma humana, sabendo que ele já estava entrando ali, que provavelmente armaria uma armadilha para ele, ele seria preso. Ele já sabia do seu destino.
Ele tendo todo esse poder, inclusive para ter essa visão do futuro, do que aconteceria com ele. Jesus não poderia ter mudado os seus planos? Jesus não poderia ter descido ali, daquele jumento onde ele estava montado, e ter chamado a atenção de todos ali, falando, por que vocês estão fazendo isso aqui? Se semana que vem vocês vão estar gritando para me crucificar, para me condenar. Do que adianta essa festa toda aqui, se na hora que eu precisar vocês vão ser os primeiros a me virar as costas? Vocês não estarão comigo. Jesus podia ter feito isso. E ele ia causar uma comoção geral. As pessoas iam dizer que não, que ele estava equivocado, que isso não ia acontecer. Por mais que ele soubesse que ia. Assim como Pedro jurou de pé junto também que jamais o negaria e depois veio a negá-lo 3 vezes nesse mesmo episódio. Mas Jesus não faz isso. Ele permite que aquelas pessoas façam o que estavam fazendo, o aclamem daquele jeito. Não por soberba, não por falta de humildade, mas simplesmente por entender que o momento delas era aquele, e não cabia a ele estragar aquele momento. Não cabia a ele entrar em contestação com aquelas pessoas naquela hora. Porque ele sabia que o curso natural das coisas ia continuar fluindo e que mais para frente o que tinha que acontecer com ele ia acontecer. Então notem, é Jesus vivendo o momento, não preocupado com o futuro, não descendo do jumento e começando a reclamar com eles por coisas que eles fariam uma semana depois, fariam mais à frente. Não, ali não era o momento para isso. Jesus se permite entrar daquela maneira, vivendo o hoje, nos dando mais um exemplo. A vida de Jesus é uma vida de exemplos constantes. É o tempo inteiro Jesus nos dando exemplos. É o tempo inteiro Jesus nos dando um rumo, um norte. E é assim que ele faz. Vive o momento, vive o hoje, vivia o agora. Há um livro muito interessante que já até me indicaram para ler. Eu ainda não tenho ele fisicamente, mas já vi na internet e já li alguns trechos dele. Chama-se O Poder do Agora. Gente, esse livro, pelo que eu li dele até agora, é maravilhoso. Porque fala justamente da nossa necessidade de vivermos o momento, de vivermos o agora, para construirmos boas bases para o futuro. Usarmos um pouco daquilo que aprendemos no passado. Claro, a gente usa um pouco do passado, daquilo que foi de aprendizado, das nossas atitudes pretéritas, para poder construir também, viver bem hoje. Mas a gente não vive no passado, a gente vive no agora, no presente. E esse presente, esse agora, é poderoso demais, gente. Tem muita energia envolvida nisso. Na nossa capacidade de mudar a nossa vida agora, de vivenciar agora. E nos transformarmos em pessoas que temos vidas extraordinárias. E a gente não se preocupa mais com o básico. Não se preocupa mais com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, de que maneira eu vou vestir, aonde eu vou morar. Pessoas que têm vidas extraordinárias, essas coisas simplesmente vêm, acontecem. Não como um milagre, não cai do céu, mas os recursos vão surgindo. O trabalho aparece, o relacionamento acontece, sem que elas se esforcem para que isso aconteça. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos passam uma vida inteira martelando, batalhando para dar certo no seu emprego, na sua vida profissional, para ter um relacionamento bacana, para construir uma família, e não conseguem. As coisas simplesmente não conseguem, não acontecem. Isso acontece porque nós ainda estamos ligados no básico. Se a gente for pegar aqui o psicólogo Abraham Maslow, né, que criou as pirâmides das necessidades humanas, ele vai dizer que no nível mais baixo da pirâmide, ou na base da pirâmide, que é o maior, tá, gente? Que é a maior parte da pirâmide, a sua base, ele vai dizer que ali estão as necessidades básicas da humanidade, que são as necessidades fisiológicas, que é comer, beber, dormir, ir ao banheiro, fazer sexo. E a maioria da população ainda está ligada, a maioria de nós ainda está agarrado, atrelado a essa necessidade básica. Eu ainda estou preocupado com isso. Como que eu vou suprir isso? Nós ainda estamos terrivelmente ligados, linkados a isso. E aí a gente não evolui, não passa para os outros níveis da pirâmide.
a gente não consegue se desenvolver na nossa vida, porque eu não estou ligado àquilo que é básico. A necessidade que eu já não deveria mais me preocupar com elas, porque elas são naturais e inerentes. Maslow coloca nas necessidades fisiológicas, na base da pirâmide, olha só que fantástico, inclusive a preocupação com respirar. Sim, que a gente se preocupa ainda com respirar. E respirar é algo mecânico. Eu estou aqui falando com vocês. Tem aí aproximadamente 20 minutos que a gente está aqui conversando. E eu, sinceramente, enquanto eu falo com vocês, eu respiro e não penso nisso. Pensei agora. Mas eu não penso em respirar. Mas Maslow coloca isso como uma necessidade básica do ser humano. A preocupação com a respiração. Se preocupar com ir ao banheiro é algo natural. Tenho vontade, eu vou. Mas a gente se preocupa com isso. Então nós vamos vivendo uma vida atrelada ao básico. E aí não aproveitamos a vida extraordinária que está preparada para nós. Jesus já nos deu todo o caminho. Durante o seu evangelho, Jesus vai dizendo, não se preocupem com o básico. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Precisa ser mais claro do que isso? Pois todo aquele que pede, recebe. E toda a porta que bate, ela se vos abre. Precisa ser mais claro do que isso? Precisa ser mais específico do que isso? Precisa desenhar, como dizem por aí? Peçam, mas é pedir com fé. Porque Jesus também vai dizer no Evangelho que nós não temos fé. Nós não cremos, nós não acreditamos. Nós não nos revestimos dessa energia de fé. E quando ele fala de pedir e obter, Jesus está falando daqueles desejos mais ocultos. Aqueles que nós também não sabemos que temos muitas vezes, não temos ciência de que temos. Mas eles estão lá, martelando no nosso subconsciente. Ou aquilo que Jung, não é, que é uma outra linha, um psicanalista também, contemporâneo de Freud, vai seguir essa linha, vai chamar de self, que é o nosso eu mais profundo. É o nosso eu verdadeiro. Está lá. E a gente não sabe que está lá. Mas está. E é justamente esse desejo inconsciente que é mais latente em nós. Então eu emano para o universo alguma coisa. Eu emano para Deus. Eu peço a Deus, peço para o universo. Não importa a nomenclatura que eu dê. Eu peço. Mas eu não obtenho. Porque aquilo que eu pedi é da boca para fora. Porque no fundo eu não acredito de verdade que eu mereça aquilo. Eu coloco empecilhos, coloco barreiras ao meu próprio merecimento. Eu não acho que eu mereça conseguir. A minha energia não é essa. Minhas palavras falam coisas que não tocam, não estão no meu coração. Não é aquilo que flui através de mim. Então o universo vai me dar aquilo que a minha energia emana e não aquilo que minhas palavras dizem. As palavras têm força, como dizem. Tem muita força quando ela está revestida, daquilo que eu realmente desejo, daquilo que realmente vibra em mim. Se não for assim, não adianta. As palavras não vão conectar, não vão alcançar o objetivo. Mas a energia que eu emano, essa vasculha os confins do universo. E nós temos sim que ter a certeza de estarmos fazendo aquilo que é necessário para nós. Aquilo que é o melhor para nós. Como que eu vou saber o que eu quero então de verdade? Como que eu vou ter essa vida extraordinária? Eu sei que muitas vezes a gente pode pensar, mas meu Deus, então como é que eu vou saber se o que eu estou pedindo para o universo, se o que eu estou emanando, pedindo para Deus, para Jesus, é realmente aquilo que vibra dentro de mim? É realmente aquilo que fala mais alto em mim? Como que eu vou saber se as minhas palavras estão conectando com a energia que eu tenho? Gente, aí é uma questão de autoconhecimento. Aquilo que nós pouco fazemos, pouco procuramos ter, que é o autoconhecimento, que é conhecer a nós mesmos. Quantas e quantas vezes, não é? Nós temos oportunidade de nos conhecer e negamos essa oportunidade. A gente tem medo de se conhecer? Tem medo de descobrir aquilo que realmente somos? Tem medo
descobrir aquilo que realmente queremos, é claro, a gente está nessa vida básica há muito tempo. E não dá nem para contar quanto tempo que a gente está vivendo assim. A gente já se acostumou. É a zona de conforto. Eu não quero mexer com essa zona de conforto. Eu não quero sair do meu lugar. Ter uma vida extraordinária vai implicar em eu, de repente, deixar de ter algumas atitudes que eu tenho hoje, que já fazem parte de mim, eu já me acostumei com elas. Já estão aqui comigo. É como uma pessoa que usa drogas há muito tempo e vai passar por um tratamento para se livrar dessas drogas, parar de usar drogas. É difícil. A pessoa muitas vezes ela tem consciência de que ela está sendo prejudicada por aquele momento. Ela está sendo prejudicada pelo uso contínuo de drogas. Ela tem consciência disso. Não pensem em vocês que não tem, não. Sabe que faz mal. Sabe que o seu organismo está sendo deteriorado por isso. Mas ela simplesmente não consegue se livrar porque é um comportamento adquirido, é um vício adquirido depois de muito tempo. Já está há muito tempo ali. Ela já não sabe mais viver sem aquilo. E aí o tratamento é doloroso, é sacrificante no início. Depois que ela consegue passar por todo esse processo, fica mais fácil. Mas até passar por todo esse processo, e o relato que nós vemos de muitas pessoas que já passaram por esse processo, é de que muitos anos depois, elas ainda precisam tomar determinados cuidados para evitar que alguns gatilhos mentais sejam acionados e ela caia novamente no mundo das drogas. Volte a ter aquele comportamento autodestrutivo de antes. Então, são questões sérias que nós precisamos tratar, precisamos trabalhar, precisamos nos conhecer para entender exatamente o que a gente está fazendo aqui. E de que maneira nós poderemos ter uma vida melhor. Ter essa vida extraordinária que eu estou falando aqui para vocês hoje, que Jesus nos ensinou a ter. Jesus nos ensinou a ter essa vida extraordinária. Ele disse claramente para a gente não se preocupar com o básico. Mas nós continuamos ali. E aí, voltando à pirâmide de Maslow, estamos lá ainda, na base da pirâmide. Até quando, gente? Até quando eu vou ficar me preocupando com essas coisas que estão ali, na base da pirâmide? Gente, eu entendo que a gente pode estar passando por um momento da nossa vida em que a gente olha e fala assim, Alex, mas eu estou num jeito, eu estou sem emprego, ou eu não tenho um relacionamento que eu gostaria, minha vida está parada, minha vida está complicada. E aí? Como é que eu vou pensar em ascender se eu não tenho dinheiro para comer? Se eu não tiver ajuda de outras pessoas, eu vou morrer de fome. Eu entendo isso, tá, gente? Entendo mesmo. Muitos de nós podemos estar passando por situações assim. E aí, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos transcender ao outro degrau da pirâmide? Em primeiro lugar, sendo gratos. Todos os dias sendo gratos. Não importa que outra pessoa esteja fornecendo o seu alimento, esteja fornecendo o lugar para você dormir, esteja fornecendo sua roupa, esteja fornecendo aquilo que você vai beber. Não importa. Seja grato pelo que tem. Porque essa atmosfera, essa vibração de reclamação é terrível. Ela só nos impulsiona para baixo. Porque quanto mais eu reclamo, quanto mais eu choro, quanto mais eu me lamento, eu vou gerando um ciclo de reclamações e eu vou ficando aí nessa roda que é constante, o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro reclamando. Nós vivemos num mundo agora, um momento, em que está todo mundo mais ou menos aí no mesmo barco. Porque as pessoas não estão conseguindo exercer suas atividades na sua plenitude, mesmo aqueles negócios, aqueles comércios que são considerados essenciais e por conta disso permanecem abertos, tiveram perda de arrecadação, tiveram perda de receita, tiveram perda de dinheiro, como é natural, porque a maioria da população teve. De repente eles vão sofrer menos do que outros, mas não significa que não vão sofrer esse momento, porque pelo menos alguma receita eles geram. Então está todo mundo no mesmo barco. Entenda que esse momento do mundo é para a gente começar a se nivelar um pouco mais nos nossos pensamentos, para que o nosso padrão vibratório encontre uma sintonia. Mas não é a sintonia da reclamação, do remorso, do ódio, não. É agora uma sintonia de amor, de fraternidade. É o momento em que a gente pode parar para tentar se conhecer um pouco melhor.
para aprender a gostar mais de nós. Já que eu não posso sair, então eu vou aproveitar os momentos em que eu estou na minha casa para me conhecer um pouco mais, para ter um pouco mais de carinho por mim. E eu vou começar a analisar, poxa, eu estou aqui, nessa situação aqui. Comece a agradecer pelo que tem, ao invés de ficar só reclamando pelo que não tem. Comece a olhar para o mundo com um olhar mais amoroso, mais carinhoso. Por mais difícil que isso possa parecer no início. É difícil. No início é complicado. A gente sente, dói. Mas com o tempo nós vamos conseguindo transformar o nosso olhar pelo mundo. Com o tempo nós vamos mostrando para as pessoas que nós estamos mudando e vamos inspirar outras pessoas a mudar também. A minha atitude, ela sim é capaz de influenciar uma multidão de pessoas. Quando eu tenho atitude de amor, eu consigo sim ajudar várias outras pessoas também a se transformar através do meu exemplo. Não se esqueçam também do que Jesus nos diz no seu Evangelho, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Agora entenda, quando Jesus fala isso, o amor cobre a multidão dos nossos pecados, ele não está dizendo que aquele que ama, ou ele que amou, foi lá e vivenciou o pecado do outro, pagou pelo pecado do outro, não. Ele está dizendo que quando eu tenho atitudes de amor, eu me torno um exemplo. As pessoas olham para mim e enxergam ali uma pessoa diferente, e elas vão querer seguir o meu exemplo. E os seus pecados serão transformados em virtudes. É isso que o Mestre Jesus está nos dizendo. Notem bem como esse homem é fantástico, extraordinário, e nos convida a termos essa vida extraordinária, como tantas outras pessoas ao longo da história tiveram vidas extraordinárias, cada uma dentro do seu campo de atuação, cada uma dentro daquilo que tinha como missão nesse mundo, cada uma sabendo exatamente o que precisava fazer para conseguir realizar o trabalho que se propunha fazer. Mas pessoas extraordinárias, que quando pararam de reclamar do básico, de não ter o básico, vivenciaram então esse momento extraordinário que é viver com Jesus, que nos proporciona esse alcance. Notem bem, vou dar um exemplo e vocês vão entender. Imaginem a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que saiu do convento e resolveu ir para a cidade de Calcutá, se desligou da ordem dela, sem, é lógico, abandonar os seus votos, foi para Calcutá e ela não tinha nada. Materialmente falando, ela não tinha nada. Começou a cuidar dos doentes e ela não sabia como que ela ia fazer para alimentar aqueles doentes. Para se alimentar, então, ela nem se preocupava. Mas eu vou cuidar dos doentes. E os remédios? Ela não se preocupou com o básico. Agora imagina, será que nós conseguiríamos seguir esse exemplo? E eu não estou dizendo que a gente tem que seguir, não. Fazer igual fez Madre Teresa de Calcutá, não. Ela tinha lá a missão dela, abraçou aquela causa, abraçou aquela missão. Nós podemos ser extraordinários de outra maneira, mas é um exemplo até mais próximo a nós do que Jesus que nós podemos seguir. Porque a Madre Teresa foi lá e ela não tinha nada. Ela não tinha aonde colocar os doentes, ela não tinha roupa de cama para poder acolher aqueles doentes e colocá-los. Ela não tinha macas, não tinha nada, não tinha o que dar de comida para eles, não tinha remédio, não tinha gás para fazer um curativo, não tinha um antisséptico que fosse qualquer. Não tinha nada, mas foi lá e fez. E do pouco que ela tinha, ou do nada que ela tinha, ela transformou aquilo em algo extraordinário. Uma vida grandiosa, que serve de exemplo para a gente até hoje. Ela que já faleceu já há muitos anos, a gente está aqui ainda falando dela. Porque era isso. Uma mulher que não se preocupou com o básico, mas quis viver a vida extraordinária que Jesus propunha a ela viver. E tantos outros nós poderíamos citar aqui, das mais diversas raças, mais diversas crenças. Não importa. Então entendam, gente, que nós estamos aqui para viver algo fantástico na nossa vida. A nenhum de nós aqui é dado viver o básico, viver com o mínimo, passar uma vida básica. Não. Todos nós estamos aqui
para vivermos o extraordinário com Jesus. E Jesus já nos deu o roteiro, já nos deu os caminhos, já disse, faz isso, faz aquilo. Jesus falou por muitas parábolas, eu entendo. Em muitos momentos Jesus falou por parábolas. Mas nesses dois trechos aqui que eu citei, e que já seria o suficiente, tá, gente? Já seria o suficiente para a gente entender a viver e aprender a viver essa vida extraordinária. Jesus foi muito direto e assertivo, né? Para a gente não se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber. Porque Deus, Pai que está no céu, que é todo amor e bondade, Deus serviu a uma erva do campo, a um lírio, vestes tão belas que nem o maior dos reis da Bíblia conseguiu se vestir como um deles. Conseguiu chegar perto de como se veste um lírio. Tal a beleza. Mas é uma flor que tem vida curta. É uma erva que tem vida curta no campo. A ave que está lá no céu e que não raciocina como nós, não se comunica como nós, de outra maneira, mas vive por instinto. Não planta, não semeia, não colhe, não ajunta, não faz nada, não cozinha, não faz nada. Mas ainda assim ela consegue comer e beber. Olha que fantástico. Mais para frente ele vai nos dizer, é só pedir. Mas pede com fé. Pede com fé, pede com amor, coloca a sua energia, suas melhores energias nesse momento. Pede que você recebe. Quer que alguma porta se abra para você? Bate! E ela vai se abrir. Essa porta vai se abrir. E a vida extraordinária está nos esperando no limiar daquela porta. Quando nós transpormos o limiar daquela porta, nós estaremos ali para viver a nossa vida extraordinária. Mas para isso nós precisamos querer de verdade. Para isso nós precisamos buscar, então, nos conhecer mais, gostar mais de nós. Entender o que a gente está fazendo aqui nesse mundo. A gente está aqui e não sabe o que está fazendo aqui ainda. Descobramos isso. Aproveitemos esse momento em que a maioria de nós está ficando em casa, né? Não está saindo para trabalhar, está tendo um pouco mais de tempo, para fazer essa autoanálise. E se nós precisarmos, acharmos que estamos precisando, né? Busca um profissional também, não tem problema não. Não tem problema algum, pelo contrário, é necessário, é bom. Vai buscar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um psicanalista, que seja. Mas a gente então vai buscar se conhecer mais, entender quais são os nossos anseios reais. E com certeza, seguindo esse pequeno roteiro de Jesus, eu sei que a gente pode se assustar, falar, nossa, mas seguir o roteiro que Jesus deixou? Sim, seguir o roteiro. Porque ele nos diz que o que nós precisamos fazer ou deixar de fazer para alcançarmos a vida extraordinária, e nos diz o que nós ainda não fazemos, que é ter fé. Não é assim que ele nos fala? Em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho desse grão de mostarda, podereis dizer a esses dois montes que levantem-se e se choquem, batam um com o outro, e eles os obedecerão. Olha só que fantástico. Mas eu tenho certeza, tá, gente? Eu tenho certeza absoluta de que nós alcançaremos esse objetivo de vida extraordinária. Eu tenho certeza absoluta que nós temos condições de entender quais são os nossos reais anseios e irmos em busca daquilo que está reservado para nós. Quando alguém diz para nós que as coisas acontecem de acordo com o nosso merecimento, é muito mais de acordo com o nosso querer, porque aquele que quer de verdade, com fé, de verdade, ele já merece. Aquele que consegue descobrir aquilo que quer, ele já merece, porque ele já transpôs muitos desafios, já rompeu muitas barreiras e já consegue se entender de verdade. E quem se conhece, se ama e se gosta, consegue romper todas as barreiras e ultrapassar todos os limites. Não há limites para aquele que se ama, para aquele que acredita. E nessa noite, encerrar então com mais uma frase de Jesus. Olha que fantástica essa frase. Tudo é possível para aquele que crê. Então creiam de verdade. Eu quero muito nessa noite agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo, acompanharam essa live. Foi maravilhoso. Hoje nós tivemos uma noite extraordinária.
E eu serei eternamente grato a cada um de vocês pelo carinho, pela companhia, a vocês que estão aqui agora, para as pessoas que vão porventura assistir depois. Que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui. Essa palestra estará amanhã lá no YouTube, no canal Alexander Chaves. Vão lá, se inscrevam, compartilhem o vídeo, espalhem essa mensagem, gente. Eu estou aqui buscando fazer o meu melhor. Dar a minha contribuição para as pessoas naquilo que eu posso fazer de melhor. Então espalhem essa mensagem para que outras pessoas também tenham acesso, para que essa mensagem de vida extraordinária possa chegar a várias pessoas e elas também possam se sentir tocadas no seu coração. Muito obrigado, mesmo de coração, que Jesus possa nos abençoar muito em todos os nossos projetos no bem. E agora, antes de encerrar, como não pode deixar de ser, eu os convido mais uma vez a orar comigo e oraremos então a oração que Jesus nos ensina no seu Evangelho. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, gente, mais uma vez pela companhia. Um grande beijo a todos e até a próxima.